Caros irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E o que ouvimos no primeiro trecho sagrado, um relato dos Atos dos Apóstolos, algumas características das primeiras comunidades cristãs. E uma delas, que eu creio que é mais importante, é quando as pessoas estimam ou começam a estimar os cristãos. Diz o relato, os fiéis eram estimados por todos. Perguntemo-nos, por que os cristãos naquele tempo eram estimados por todos? Porque eles viviam uma vida nova em Cristo. Porque eles viviam a vida nascida do Espírito. E como viver assim? Pergunta Nicodemos a Jesus. Como viver uma vida do alto? Em primeiro lugar, para viver uma vida renovada, uma vida guiada pelo Espírito, é necessário que entreguemos a Deus, a Jesus, a nossa vida. Primeiro ato, primeira condição para mim, para você, sermos renovados pelo Espírito de Deus, renovados pela ressurreição do Senhor, é entregar a nossa vida em suas mãos. Deixando que Ele seja o Senhor de nossa vida. Ou seja, que Ele conduza o nosso existir. Não mais as ideias do mundo, não mais as minhas ideias, mas aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor me pede. Ele é o Senhor e, portanto, é Ele que conduz a minha vida, é Ele quem manda o que eu devo ou não devo fazer. Condição essencial para sermos renovados diariamente por Deus. Uma segunda condição é deixar-se abrir ou abrir-se para a ação do Espírito. Este vento que sopra como quer, donde quer. O Espírito de Deus que agindo em nós, agindo em nossa fragilidade, é que vai nos renovar dia após dia. Vai nos fazer novas criaturas, como fez com a Virgem Maria, quando o Espírito pousou como uma nuvem sobre ela, quando o Espírito veio ao seu encontro para ir realizar o grande sinal de Deus, que é a encarnação do Verbo. Deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Abrir-se à ação do Espírito. E com certeza estaremos não só sendo renovados, mas também agindo como Deus quer, agindo e fazendo as coisas do alto. Uma terceira condição, e além de ser condição também é sinal, é sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. Os primeiros cristãos viviam assim, testemunhavam para onde iam o Cristo ressuscitado. Aquela experiência que eu faço com o Senhor, sendo Ele o Senhor de minha vida, aquela experiência que eu faço pela ação do Espírito, experiência com Jesus ressuscitado, o encontro pessoal com Ele, eu devo levar também aos outros, testemunhando, Jesus está vivo, Jesus venceu a morte, Ele é o Senhor. E eu ainda coloco uma quarta característica ou condição para sermos verdadeiros cristãos, para sermos estimados pelos outros, que é a nossa ação em relação aos outros, a nossa vida fraterna, a nossa vida de amor ao próximo. O
primeiro trecho que ouvimos, temos o relato de que alguns colocavam em comum o que tinham, a começar por Barnabé, que relata o escritor sagrado que ele tinha um campo, vendeu o campo e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. E para quê? Para ajudar os necessitados. Colocar as coisas que temos em comum para ajudar os necessitados, para ajudar a obra de evangelização. E meus irmãos, esta é uma característica muito importante na vida de um cristão. O cristão que se diz cristão, o católico que carrega esse título, ele deve ter também esta característica. Vida entregue a Jesus Cristo, abertura à ação do Espírito, testemunha do Cristo ressuscitado e vida fraterna, vida em comum. Colocando em comum tudo que tem, tudo que é. Que bonito que nos dias de hoje ainda temos muitas expressões desta vida cristã, desta vida fraterna. Algumas congregações que colocam em comum tudo que tem. Algumas comunidades de vida que vivem, sim, da providência, mas colocam em comum tudo que tem. Lá ninguém passa fome. Lá ninguém passa necessidade. Oxalá nós pratiquemos um pouco mais o cristianismo, especialmente nesta quarta característica, que é a maior dificuldade da maioria de nós cristãos. Até cremos em Jesus ressuscitado, até deixamos o Espírito agir em nós, ou tentamos deixar, até testemunhamos o Cristo vivo. Mas viver a vida fraterna, viver a comunhão, colocando em comum o que temos e somos, o grande desafio para nós. Aprendamos, irmãos, neste tempo pascal, aprendamos com esta quarentena que vivemos, a vida fraterna, a comunhão fraterna, o colocar em comum o que temos e somos, para que o mundo creia em Jesus, para que nós cristãos sejamos estimados por todos como foram os primeiros cristãos. Que Deus, pela ação do Espírito, nos ajude, nos conduza. Assim seja.